A paz do Senhor Jesus esteja convosco, esteja no teu lar. Estamos aqui mais uma vez reunidas para blindar as emoções dos nossos filhos, e o tema de hoje que estamos trazendo é tratando as emoções na perspectiva dos nossos filhos. Mas antes de nós adentrarmos nesse assunto, sejam muito bem-vindas, amadas, vocês que conseguiram entrar conosco aqui na sala. E você que irá assistir logo mais, que você também seja abençoado. Vamos orar para abrir este momento? E hoje foi comemorado aqui o Dia das Crianças, né? Então vamos abençoar os nossos filhos e abençoar também os pais, né? Para que tenham sabedoria, discernimento para como lidar e encher o tanque emocional dos seus filhos. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o Senhor reservou mais este momento para estarmos aqui reunidas, para aprender um pouco mais sobre como lidar com os nossos filhos, como lidar com eles e encher o tanque emocional de cada um deles. Senhor, continue dando-nos discernimento, dando-nos instrução e sabedoria de como educar os nossos filhos, como discipliná-los com amor e como ensiná-los através do aprendizado, que eles sintam vontade de aprender mais. Pai, nós entregamos esse momento. Visita cada um dos lares neste momento, Pai. Visite cada um dos pais, cada uma das crianças, que elas também sejam impactadas, que possamos entender a como tratar, como lidar com os nossos filhos. Assim eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu passo a palavra para a irmã Iaqueline. Sejam bem-vindas as que estão chegando agora. A irmã Iaqueline está com a palavra, com o tema da disciplina. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, irmãs. Amém. Vamos falar acerca da disciplina. O tema da disciplina. Quando vem a palavra disciplina na nossa mente, nós logo pensamos em algo negativo. Mas a disciplina deriva de uma palavra latina que quer dizer treinar. A disciplina implica a longa e diligente tarefa de orientar uma criança desde a infância até a fase adulta. O objetivo é fazer com que ela alcance um nível de maturidade que lhe permitirá um dia atuar na sociedade como um adulto responsável. Então, nós disciplinamos a nossos filhos para que o dia de manhã na sociedade, quando eles forem grandes, tenham atitudes e comportamentos responsáveis. Treinar a mente e o caráter dos nossos filhos para que eles se tornem um membro construtivo, autocontrolado, no lar, na sociedade, onde quer que ele esteja, exige de nós que nós utilicemos todos os tipos de comunicação. Você empregará a orientação através do exemplo, do modelo, da instrução verbal e escrita, ensinando e pregando um comportamento correto aos nossos filhos, corrigindo os comportamentos inadequados, provendo experiências de aprendizagem e muito mais. O castigo também é um dos meios, igualmente tem o seu lugar, porém, na maioria dos lares é excessivamente utilizado. Para ser eficiente na disciplina, os pais devem manter o tanque emocional dos filhos bem cheios de amor. Na verdade, quando nós vamos disciplinar sem amor, é como tentar fazer andar um motor do carro sem combustível. No começo pode parecer que tudo está a correr muito bem, que tudo está a funcionar, mas acabará sendo um desastre. Somente neste século, e ainda por um curto período, as pessoas foram levadas a acreditar que as crianças não precisam de disciplina. Nos últimos tempos, as crianças em muitos países são orientadas de que podem fazer tudo o que querem e que tudo que fazem é certo, de que as crianças têm voz e que as crianças sabem aquilo que é melhor para as suas vidas. Mas a realidade é que esse tipo de ideologia não funciona. Essa abordagem liberal de que as crianças podem, os filhos podem fazer o que querem, os pais não têm interferência na vida deles, permite às crianças fazer tudo o que desejam, esse não produz nas crianças um comportamento que seja feliz para as suas vidas, nem muito menos crianças responsáveis. Lamentavelmente, ultimamente tem se proliferado a liberdade que se lhe dá às crianças.
há tempos, ainda ontem eu vi em países que agora se lhe dá a liberdade às crianças de escolher o sexo que eles querem ser. Acho que foi na Suécia que se ditou uma lei de que agora as crianças podem escolher qual é o sexo que eles querem ter, e não só, sim, desde os 4 anos. Veja só, desde os 4 anos a criança pode escolher qual é o sexo que ele quer ter, e os pais nem precisam saber. Os pais nem precisam saber e muito menos interceder. E mais do que isso, eles então, assim, escolhendo o sexo, escolhem como desejam ser chamados, e dependendo do sexo que a própria criança escolher nas escolas, eles podem escolher até o banheiro que eles vão utilizar. Veja só, uma criança de 4 anos que não tem potestade nem sequer para pensar se lhe dá já hoje em dia a liberdade disso. Mas não é assim. Nossos pais somos os principais responsáveis pela disciplina dos nossos filhos, porque somos nossos pais que interpretamos para nossos filhos os padrões aceites na nossa cultura. Os bebês não têm a capacidade de discernir como querem viver, e sem as regras dos pais, uma criança não sobreviverá até a fase adulta. Durante a infância, nós vamos analisar. Quando nós vemos uma criança pequenina que nasce, ela não tem a capacidade de ver se aqui é fogo, se aqui posso me queimar. É por isso que quando as pessoas têm bebês pequenos, eles põem nas tomadas alguma proteção para que eles não toquem nas tomadas, porque eles não têm a capacidade para discernir que aí há peligro. Depois, na medida que vai crescendo, os pais continuam tomando as medidas necessárias de proteção para que a criança não seja magoada. Nós vemos como mãe que quando a criança vai crescendo, nós pomos os medicamentos nas alturas para que a criança não possa tomá-lo. Tomamos as precauções quando ele começa a andar depois na varanda, a rede para que a criança não caia. Tudo isso porque nós sabemos que como criança não tem a capacidade de discernir o perigo e muito menos saber aquilo que é certo ou errado. É de aí que nós, como pai, precisamos disciplinar aos nossos filhos. O amor não procura seus próprios interesses. Como bem disse a Bíblia, o amor não busca aquilo que é seu, e sim o dos outros. Assim também é a disciplina. Portanto, ela é com certeza um ato de amor. Quando nós disciplinamos a nossos filhos, nós estamos demonstrando para eles que les amamos. Nós, geralmente, como mãe, há situações em que os filhos fazem que como dizem na gíria, nos tira do sério. E no momento do fôlego, nós por vezes dizemos, não, já não quero saber mais desse assunto, ele que sabe. Mas como o amor, todo sofre, todo suporta. Nós, como amamos nossos filhos, os disciplinamos e voltamos lá, novamente, a educar aos nossos filhos, porque queremos que eles, no dia da manhã, sejam adultos que saibam se comportar na sociedade. Se a criança não se identifica com os seus pais, ela verá cada solicitação ou ordem como uma imposição, uma arbitrariedade, e se ressentirá disso. Em casos extremos, a criança chega a considerar uma solicitação dos pais com tal ressentimento que sua razão diante da autoridade deles, assim como de todo tipo de autoridade, é sempre agir contrariamente ao que lhe é solicitado. Então, é necessário que as crianças se identifiquem conosco. Como? Como eu posso me identificar com o meu filho? Se ele está fazendo algo de errado. É por isso que dizem que desde pequenos se educam as crianças para que eles sejam levados com o padrão que nós queremos que eles estejam na sociedade, para que o dia de manhã eles se identifiquem conosco. É por isso que muitas crianças, quando crescem, estão em certos debates e dizem, não, nós, na nossa família, fazemos assim, fazemos de tal maneira. Por quê? Porque ele se identifica com os seus pais. Mas se nós temos uma criança que não se identifica com os seus pais, fica difícil, então, que ele cumpra, que ele seja disciplinado. Cada instrução que nós demos a ele, ele vai tomar essa disciplina como um ato de repreensão, como uma imposição, e fará de má ganas, e chegará um momento, então, que tornará-se uma criança rebelde. Toda criança precisa de amor incondicional para manter o seu tanque emocional cheio. Só assim você será capaz de discipliná-la e obter os melhores resultados possíveis. As primeiras coisas em primeiro lugar. E a primeira coisa é amor. Pratiquem primeiro o amor incondicional e só assim nós podemos disciplinar aos nossos filhos. Muitos de nós queremos disciplina, mas não demonstramos amor aos nossos filhos. Consequentemente, a nossa disciplina não será efetiva. Ele cumprirá as ordens apenas
para uma questão de obedecer ou apenas por uma questão de não tem outro jeito, mas em realidade essa disciplina não fará o efeito devido na sua vida. Exemplo disso, muitas das vezes nós indicamos aos nossos filhos, hoje em dia muitos dos filhos têm um padrão dentro de casa e na rua tem outro, simplesmente porque os pais têm lhe orientado perante os pais de uma forma para evitar confusões e quando chegam nas escolas são pessoas totalmente diferentes. História de filhos que saem de casa com uma roupa, chegam na escola, trocam de roupa. Apenas porque não querem entender aquilo que o pai tem lhe dito, a disciplina que o pai tem lhe dado. Mas se não como um pai, enchemos o tanque emocional de nossos filhos, sabemos como chegar até eles, fazer-lhe entender a maneira certa de se vestir, a maneira certa de se comportar, será mais fácil que ele aceite as nossas decisões, será mais fácil que ele aceite aquilo que nós queremos para a vida dele. Como bem tínhamos dito, a criança, desde pequena, precisa ser orientada. E hoje em dia a sociedade está cada vez mais distorcionada porque as crianças são cada vez mais mal disciplinadas por nossos pais. É de aí a importância que nós, como pai, temos em educação de nossos filhos. Como eu tinha dito, nós precisamos que nosso filho, então, ele tenha o tanque emocional cheio. Porque se meu filho, tem o tanque emocional vazio, será difícil que ele, então, cumpra as ordens que eu quero lhe dar. Agora, muitas das vezes nós nos perguntamos, mas em que falhei? Qual é a causa do mau comportamento do meu filho? Eu sempre lhe di tudo, eu sempre estive aí para ele, eu sempre ajudei o meu filho, eu fui com ele sempre na igreja desde pequeno, onde houve a falha. É preciso nós, como pai, ainda estamos a tempo de analisar quais são as causas do mau comportamento de nossos filhos. Aqui nós trouxemos algumas causas para nós, então, fazermos a tarefa de casa para nós sabermos. A primeira é tanque de amor vazio. Criança mal amada é criança que tem mau comportamento. Muitas das vezes se comporta mal para ferir os pais ou para chamar a atenção deles. É como dizendo, eles não me prestam atenção, eu não sou importante para ele, vou fazer alguma coisa para que pelo menos ele olhe para mim. Então, nós precisamos encher o tanque emocional de nossos filhos, nós precisamos olhar para eles como nossos filhos com amor, não apenas como uma missão que nós devemos cumprir aqui na Terra. Não, nós devemos encher o tanque para depois poder educá-la. Outra das causas são problemas físicos. Quando muitas das vezes nossos filhos têm o tanque emocional dele cheio, mas se comportam mais por existência de um problema físico. E é preciso que nós, então, podamos perceber isso. Muitas das vezes as crianças comportam-se mal em lugares e nós rapidamente tomamos represálias sem sequer analisar o porquê que essa criança se comporta dessa forma. Será que ele está cansado? Será que meu filho está sentindo alguma dor? Será que ele tem sede? Será que ele tem sono? Será que ele está doente? Será que o ambiente onde nós estamos é o propício para ele? E muitas das vezes tem acontecido, vamos a lugares públicos e as crianças têm mau comportamento. E os pais, nós como pais, rapidamente partimos para a agressão ou partimos para e vais fazer também fazem vergonha, mas não paramos para analisar o que está fazendo com que essa criança se comporte desse jeito. É preciso nós, em cada situação, em cada manifestação que nosso filho tenha de mau comportamento, nós analisarmos quais são as causas para que nós possamos agir da maneira certa. Agora vamos falar acerca do controle eficaz do comportamento do seu filho. Como nós podemos controlar eficazmente o comportamento de nossos filhos? Aqui trazemos cinco maneiras que nós temos de controlar o comportamento de nossos filhos. Algumas são certas, outras nem tanto, mas todas estas, uma vez ou outra, nós temos usado. A primeira é fazer pedidos. Os pedidos dizem a seu filho que você espera que ele assuma a responsabilidade pelo próprio comportamento. Ou seja, esse tipo de responsabilidade está em falta hoje em dia. Seu filho pode aprender a tornar-se uma pessoa responsável quando você lhe der a oportunidade de ser. E muitas das vezes nós só impomos e não pedimos para eles. Nós aqui, por exemplo, na nossa casa, cada um tem seu dia de lavar louça. E então as tarefas são distribuídas.
Já ao início pedi para ele sabe já que essa é sua responsabilidade. E eu digo, olha, hoje é seu dia de lavar a louça. Já não tenho que impor. Faço um lembrete para ele, porque ao início já lhe di essa responsabilidade. Muitas das vezes nós precisamos que o filho faça alguma tarefa e simplesmente partimos então por dar ordens. Mas aqui o pedido, fazer pedidos, é um tipo de educação que não é permissivo. Os pais nós não estamos abrindo mão da autoridade como pai ou do respeito. Na verdade, a criança terá muito mais respeito pelos seus pais, justamente porque sentirá que eles estão apenas lhe dizendo o que fazer e estamos contando que eles serão responsáveis por fazer aquilo que nós lhe pedimos. Quando nós estamos por fazer pedidos de nossos filhos, nós estamos dizendo que você é capaz de cumprir essa tarefa, eu confio em que você pode, eu confio em que tu és uma pessoa responsável para tal, eu sei que tu podes e eu sei que tu vais fazer. É como se tivéssemos a lhe dar um voto de confiança. Outra parte de controle eficaz é dar ordens. Às vezes é necessário e adequado dar ordem aos nossos filhos. Os pedidos são muito mais eficazes quando você tem uma escolha. Porém, as ordens se tornam necessárias quando aqueles falham. Ou seja, peço para que ele faça algo e se ele não faz, eu ordeno, porque ele tem que saber que nós, como pai, temos autoridade para dar ordens e eles, como filho, têm o dever de cumpri-las. Não espero que eles assumam a responsabilidade por seu próprio comportamento. Nós esperamos apenas que faça exatamente o que eu lhe mandar fazer. Quanto mais usar técnicas autoritárias como ordem, xingamento, críticas ou gritos, tanto menos eficiente você será. E atenção, muitos de nós queremos dar ordens, mas então já estamos aos gritos. Já estamos a dar ordem aos gritos, e é bafos, e muito de nós é chapadas, e é tudo que for para que nossa ordem seja cumprida. Para dar ordem, é preciso nós, como tal, ter uma postura de autoridade para com eles. Que ele possa saber manter a distância, porque, por exemplo, quando o nosso chefe nos dá uma ordem no serviço, ele não vem até nós e nos dá uma chapada. Ele simplesmente dá ordem, põe um deadline para essa tarefa ser cumprida e nós simplesmente obedecemos porque sabemos que se não cumprirmos, teremos consequências. Da mesma forma acontece com nossos filhos. Damos a ordem da maneira, da postura certa e então tomamos o cuidado para que ele cumpra as nossas ordens. Outra maneira de nós controlar o comportamento é na gentileza no contato físico. Ser gentil ao tocar a criança permite que ela seja deslocada para a direção certa, com delicadeza. Esse é o segundo método positivo para controlar o comportamento de nossos filhos. Pais, que nem conseguem dar um beijo no seu filho. Pais, que nem conseguem, então, ser delicados, nem sequer tocar a eles, nem sequer fazer um carinho, nem sequer dar um abraço. Então, é necessário que nós tratemos nossos filhos com gentileza para que eles possam ver em nós o amor. Há tempos, então, eu estava ouvindo uma pregação que disse que não saia nenhuma palavra torpe da nossa boca. E o preletor falava que nós, de nossa boca, temos que começar a falar palavras gentiles, né? Com gentileza para as pessoas que estão ao nosso redor. E começamos mesmo pela nossa casa. Muitos de nós, então, passa o dia, não falamos uma palavra de gentileza para os nossos filhos. E quando falava isso, veio a mim e disse, em verdade tem razão. Eu comecei então, de manhã, quando acordamos, eu procuro alguma coisinha para falar de gentileza para ele, para que ele comece o dia vendo, primeiro, que eu me percebi dele, segundo, que eu me importo, e segundo, que me agrada ele como filho. Eu penso que essa palavra de gentileza, ou um toque físico, ou passa a mãozinha, a minha filha mais pequena disse, você está linda hoje, ela sorri, mas eu sei que já esse gesto, o dia da manhã, quando eu quero lhe pedir alguma coisa, ela mesmo que quiser me dizer que não, ela não consegue, porque é como se tivesse um compromisso para comigo. O outro controle eficaz é o castigo. O castigo é a quarta maneira de controlar o comportamento de uma criança. Com certeza, o castigo é o comportamento mais negativo e também o método de controle mais difícil. Primeiro, o castigo deve adequar-se ao tipo de falta cometida.
Pais, sabe, que são tão agressivos que por uma coisinha pequenina dão um castigo grande aos filhos desmedidamente. Tenho ouvido muitas das vezes em Angola, pais que o filho apenas roubou e queimou a mão da criança. E é verídico. Pais, ai, que a criança cometeu um erro e prendeu fogo na criança, só para que ele aprenda. Pai, ai, que o filho fez alguma coisa errada, contestou de maneira errada e deu uma surra na criança para ele nunca mais fazer, para marcá-lo para toda a vida. O castigo deve estar adequado ao tipo de falta cometida. A punição talvez não seja adequada àquela criança em particular. Eu, por exemplo, tenho a minha filha mais pequena, ela é como nós dizíamos, temos que ver se a criança tem algum problema físico pelo qual está se comportando dessa forma. Ela tem algo assim como que é muito hiperativa e muitas das vezes quando eu tento controlá-la pela força, eu não consigo. Ela se torna agressiva, se torna incontrolável e não quer ouvir. Então, já me di conta que com a punição, essa punição não se adapta a ela em particular. Então, eu tenho que partir para outro método, tratá-la com carinho, conversar, tentar lhe convencer para que ela, então, obedeça aquilo que eu quero, para que ela, então, faça e tenha um comportamento certo. É preciso nós analisar se o castigo que nós estamos dando a essa criança, ela possa suportá-lo, para que não marque negativamente a criança para toda a vida. Os castigos trazem consigo variação. Uma vez, os pais com frequência se baseiam em seus sentimentos quando decidem um tipo de punição. É bem verdade que nós, como pais, tem dias que estamos mal dispostos e a criança faz algo errado, azar para a criança. Então, o pai descarrega toda a raiva na criança e acaba dando um castigo que depois se arrepende, mas o mal já está feito. Então, é preciso, então, que nós, como pai, na hora de punir aos nossos filhos, nós, então, vejamos e optamos por esse método como o último recurso e não o recurso essencial. A modificação do comportamento. Esse método de modificar para controlar eficaz é uma ideia de reforços positivos, nutrindo um elemento positivo no ambiente da criança. Reforços negativos, retirando um elemento positivo do ambiente da criança. E punição, inserindo um elemento negativo no ambiente da criança. Ou seja, eu, por exemplo, quando eles estou muito bem com eles, mas quando eles têm um comportamento errado, eu já não dou confiança. E ele mesmo dá a perceber-se de que algo errado fez, por isso que a mãe está se comportando, está um pouco mais afastada. O que provoca neles que ele então diga algo fiz de errado, eu preciso mudar. Agora, vamos passar para a parte de respeitando a linguagem de amor dos seus filhos. Compreender a principal linguagem de amor do seu filho nos ajuda a escolher o melhor método de disciplina. Na maioria dos casos, não utiliza uma forma de disciplina diretamente relacionada com a principal linguagem do nosso filho. Por exemplo, se a linguagem de amor do nosso filho é o toque físico, então nós não vamos castigá-lo, ele gosta de ser tratado com delicadeza, ele gosta de carícia, então, como se comportou mal, já não vou lhe acariciar mais. Ou como se comportou mal o filho que gosta de presente, como se comportou mal, já não lhe ofereço mais nada durante esse ano todo. E esse, em vez de educá-lo, pode marcar para sempre o nosso filho. Em vez de corrigir o comportamento errado e ajudar o nosso filho a desenvolver a disciplina, se nós não aplicamos a linguagem de amor certo, é como se estivéssemos atacando na ferida. Até aqui chegou a nossa parte que estávamos a falar acerca da disciplina e o amor. E eu queria exortar a ser mais que a disciplina é uma tarefa difícil, como dissemos ao início, é uma tarefa, então, que requer nossa dedicação, requer paciência, requer, então, que nós, como queremos disciplinar, devemos ter exemplos. Se nós queremos que nossos filhos amem a Deus, ele tem que ver que nós, como mãe, que falamos para ele amar a Deus, também amamos a Deus. Se nós queremos que nossos filhos, como dissemos ao início, a disciplina começa por nós. Nosso modelo, o nosso exemplo, é uma das maiores ferramentas que nós temos para eles, para que eles, então, possam ser disciplinados. Então, que nós, como mães, possamos, então, aprender a autodisciplinar-nos a nós mesmos, porque você não consegue disciplinar um filho se você é uma mulher indisciplinada.
Você não consegue dizer para que ele cumpra a ordem se você não cumpre e não obedece às ordens mesmo. Muitas das vezes, então, nas igrejas, chegamos e o protocolo diz, um exemplo básico, o protocolo diz, olha, irmã, senta desse lado. Mas nós então começamos já resmungando, não, eu vou sentar aqui, porque aqui está melhor. O filho já está vendo o padrão em nós, que nós não cumprimos ordens. Como é que ele vai cumprir ordem? Não tem como. Então, é nesses pequenos aspectos que nós devemos começar, para depois, então, ter um bom comportamento de nossos filhos. Eu penso que nunca é tarde. Nunca é tarde para nós disciplinar aos nossos filhos. Passo a palavra à irmã Miriam. E o tema que foi me proposto é sobre o aprendizado. Sem disciplina, não tem como você passar para a criança ali a parte do aprendizado, né? O aprendizado e as linguagens do amor. Os pais, nós como pais, somos os primeiros professores e mais importantes na vida dessa criança. Alguns pesquisadores, e assim o Dr. Gary Chapman, juntamente com Ross Campbell, eles colocam aqui que os pesquisadores agora eles concordam que o melhor período para estimular as habilidades básicas de uma criança é antes dos 6 anos, porque até o período, assim, no máximo, até 7 anos, é onde está sendo formado o caráter dessa criança. Sim, nós, pais, somos os primeiros professores. Não queira passar a responsabilidade para outra pessoa, porque nós somos a referência para os nossos filhos. Nós somos os primeiros professores e uma das nossas principais ferramentas de ensino é a disciplina, como a irmã Jaqueline já trouxe para nós aqui. Só que a disciplina apropriada, ministrada com amor, também pode estimular o aprendizado dessa criança. Muitos pais, eles olham para a ocupação da criança, né? Eu tinha essa percepção. Não, a criança só quer brincar, a criança não quer aprender, né? Mas é nesse momento em que a criança está ali na brincadeira, ela está buscando aprender algo novo. Alguns pais focam em dar presentes, brinquedos novos para a criança, mas a criança, quando ela é estimulada, qualquer coisa que surge ali para ela vira um brinquedo. As crianças pequenas, elas amam aprender coisas novas. Eu fazia com a Ana, quando ela era menorzinha, a gente inventava alguns brinquedos. Então, eu pegava alguns materiais recicláveis e fazia os brinquedos. E ela queria saber como faz, como se deu para chegar na finalização daquele brinquedo. Eu fazia alguns trabalhos manuais de crochê, ponto cruz, e ela queria porque queria aprender, e eu ensinei para ela. Tanto é que a gente fez até um tapete com tecelagem, usando o molde de um papelão. E ela ficou tão feliz, tão radiante, porque ela estava aprendendo algo novo. Então, é bom você estimular os seus filhos a aprender coisas novas. Por quê? As crianças, elas já nascem com uma fonte inata pelo saber. Deus é lindo em tudo que faz, né? E isso permanece forte conforme essa criança vai crescendo. Se nós, como adultos, não estimularmos ou não desestimularmos essa criança a continuar aprendendo, ela cresce com a autoestima elevada. Ela sabe que ela consegue, conquista as coisas. Então, o ideal é que no início do desenvolvimento intelectual das crianças aconteça sempre no lar. Começa em casa. Aí elas descobrem a vida através dos 5 sentidos. Como é que a criança vai descobrir a vida através dos 5 sentidos? Os 5 sentidos que nós temos, né, que todos nós temos, é visão, audição, tato, paladar e olfato. Esses estímulos irá alimentar o desejo natural que as crianças têm de descobrir e aprender coisas novas. O ambiente e atitudes agradáveis ajudam os nossos filhos a aprender em casa. As crianças que são mais emocionais, elas são mais emocionais do que cognitivas. Então, elas vão lembrar dos sentimentos que elas tiveram naquele momento, muito mais do que os fatos que ocorreram.
Isso significa que os seus filhos podem se lembrar muito mais facilmente de como eles se sentiram em determinadas situações. Pare para analisar e pensar. O que ficou gravado na sua memória de quando você era pequeno? É isso que vai ficar gravado também na vivência dos seus filhos, dos nossos filhos. O que ele sentiu naquele momento, qual foi a emoção gerada nele naquela situação que aconteceu. Quando uma situação de ensino ela é cansativa ou humilhante, é mais provável que essa criança rejeite o aprendizado, ela rejeite o ensino. Especialmente se a moralidade ou a ética estiver envolvida. Quando você demonstra respeito por seu filho ou por sua filha, essa criança, você demonstrando respeito por ela, ela vai respeitar tanto você quanto o seu ponto de vista. Nós queremos impor as nossas vontades e esquecemos de respeitar que a criança que está à nossa frente também é um ser humano. E nós somos responsáveis por elas, responsáveis pelas emoções e sentimentos que estão sendo gerados nela. Nós, como pais, somos a figura de autoridade diante dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles são heranças dadas pelo Senhor a cada um de nós. E, logicamente, que Deus vai requerer o que nós fizemos com essa herança. Nós abençoamos, multiplicamos os talentos e dons nessa criança, ou a gente devolveu do mesmo jeito que a gente recebeu. A gente não acrescentou nada na vida dessa criança, a gente não ensinou ela o caminho que ela deve seguir, né? O que nós desejamos, um futuro bom e agradável para ela. A chave para o ensino dos nossos filhos não é outra pessoa, a não ser nós como pais. Então, a chave para o seu filho é você. A chave de ensino para o seu filho é você mesmo. Não adianta externar ou passar essa responsabilidade para outra pessoa. E essa chave, ela é virada, ela é girada no período da infância, durante os anos do ensino formal. O aprendizado é uma façanha complexa de influência por muitos fatores. Um dos fatores mais fortes é o seu total envolvimento. Quando nós, como pais, envolvemos no aprendizado dessa criança, ela se sente mais estimulada a continuar, a querer aprender mais. Mas, para isso, nós precisamos auxiliar os nossos filhos. Porque ninguém nasce sabendo, né? Nós não nascemos sabendo de tudo. Alguém nos ensinou o que nós sabemos hoje. Então, cada um de nós, precisamos auxiliar os nossos filhos a crescer emocionalmente. Porque o fator mais importante que se deve conhecer sobre a capacidade de aprendizado de uma criança é este. Para uma criança ser capaz de aprender bem em qualquer nível de idade, seja pequeno ou já adolescente, né, grandes, ela precisa estar no nível de amadurecimento emocional apropriado para aquela faixa etária. Não adianta, como nós já falamos no primeiro encontro aqui do mês da alegria, a base de tudo é o amor incondicional, é o alicerce, o amor incondicional é o alicerce. Não adianta nós queremos impor para os nossos filhos, desde pequenininho, já exercer sobre eles uma disciplina que não está de acordo com a maturidade emocional deles, que eles não vão compreender. E aí, em vez de você encher o tanque emocional desse filho, você vai acabar deixando o tanque vazio. À medida que a criança cresce, a sua capacidade de aprender também aumenta, devido aos inúmeros fatores, sendo mais importante o nível de maturidade emocional de que ela está naquele momento. Quanto mais madura emocionalmente estiver essa criança, tanto mais ela será capaz de aprender. Eu lembro-me que, quando a minha filha tinha 2 anos, eu queria estimulá-la a algumas outras atividades, mas ela não estava preparada para aquilo. Então, ela meio que ficava irritada, não quero, mamãe, não quero fazer. Eu queria estimulá-la para aprender mais coisas novas, mas emocionalmente ela não estava
com a maturidade para aquilo. Aí, quando ela completou 4 anos, aí ela assim, agora eu quero fazer. Mamãe, agora eu quero fazer natação. Eu queria colocar ela com 2, mas ela não estava pronta. Então, com 4 anos, ela pediu para fazer, né? Ela pediu, mamãe, eu quero fazer natação. E aí a gente colocou ela. Então, ela se sentia estimulada para aquilo, porque ela já estava com o amadurecimento emocional pronto para aquela atividade, naquele momento em que ela pôde escolher também. Nós, pais, nós exercemos a maior influência no crescimento emocional dos nossos filhos. Isso não quer dizer que todos os problemas, não vamos também chicotear os pais, né? Chicotearmos, né? Meu filho não aprende, meu filho não avança, como se nós fôssemos culpados. Não é isso, ok? Não vamos nos sentirmos... achar que as falhas do aprendizado dos nossos filhos é totalmente culpa nossa. Por quê? Porque pode ter vários fatores. Um deles a irmã e aquele trouxe aqui. Você precisa ver se aquela criança, no ato da disciplina, se ela não tem algum problema físico, algum problema de saúde, né? Alguma urgência ali que você quer disciplinar e a criança está tendo aquela reação que você fala, não, isso não é normal. Analisa ali de alguma coisa que está incomodando ela e ela não consegue externar isso de outra forma, a não ser chorando, fazendo aquela pirraça, né? Aquele momento de alguém me enxergue, alguém me vê. No entanto, o desenvolvimento emocional pode provocar uma tremenda diferença no processo de aprendizado e rapidez na compreensão de uma criança. Essa é uma área em que nós pais podemos ajudar. Nós podemos alimentar a bomba de ensino dos nossos filhos mediante o contínuo abastecimento do seu tanque emocional. Precisa descobrir, logicamente, que crianças abaixo de 5 anos, nós não sabemos qual é a principal linguagem emocional dela. Mas você pode falar assim com linguagem, até descobrir qual que é a que é mais forte nela. Então, é bom nós pais sermos expert nas linguagens, seja tempo de qualidade, seja contato físico, lembrando que as crianças começam ali pelo contato físico, a parte de abraçar, fazer um cafuné, depois vem as palavras de elogio, né? As palavras de afirmação, elogiar, quem não gosta de receber elogios? Então, isso também vai incentivando os seus filhos. Então, falar as 5 linguagens, que é contato físico, palavras de afirmação, ter tempo de qualidade com seus filhos, presentes e atitudes de serviço, aí você vai entendendo como é que seu filho funciona. Como pais, nós exercemos a maior influência na vida dos nossos filhos quando eles são pequenos, principalmente. Aí vai entrar num outro contexto aqui, que nós traremos, né, logo mais para frente, aí esse tema, só ele, para reforçar e para que nós possamos entender que quando a criança passa algumas crises de existência na vida dela, quando os pais são separados ou teve perda de um dos pais. Nós traremos com mais riqueza de detalhes isso nos próximos encontros, ok? Mas essa criança que tem o pai separado ou a mãe separada, praticar a linguagem do amor dos nossos filhos pode auxiliar na restauração do sentimento de segurança, porque nesse momento de crise da criança, ela vai se sentir insegura, a estima dela fica abaixo, então ela não se sente capaz, sente medo, né? Então, nós podemos, né, como pais, ajudar com que essa criança não se sinta desse jeito, enchendo e preenchendo o tanque emocional, falando a principal linguagem de amor delas. Precisamos ser pais comprometidos. Sermos pais comprometidos é que significa que nós vamos passar para os nossos filhos que nós acreditamos no potencial deles. Nós sabemos que eles são capazes de ir muito mais além, muito mais longe do que nós chegamos. Então, a parte de motivar os nossos filhos, encorajando os seus interesses e permitindo que os nossos filhos assumam a responsabilidade. Como é que nós podemos fazer isso?
A chave para motivar uma criança é fazer com que ela assuma a sua responsabilidade. A criança que não assume essa responsabilidade ou não puder fazê-lo, ela não consegue ser motivada. O primeiro passo aqui é encorajar os interesses do seu filho. Você pode ajudar o seu filho a ser responsável e, portanto, motivado de duas maneiras. A primeira é essa: é observar pacientemente o que atrai a atenção dele ou dela, o que ele aprecia e o que ele gosta de fazer. Quando eu disse para vocês aqui, que eu quis impor, né? Vamos fazer a aula de natação. No momento, a minha filha, com 2 anos, ela não estava preparada. Mas com 4 anos, ela pediu: mamãe, eu quero fazer natação. Eu quero fazer essa atividade. Aí, conversando, eu e meu esposo conversamos, acho que agora é o momento que ela está preparada, porque com 2 anos ela tinha medo de entrar na água. E nós queremos, vamos lá, você vai ser uma nadadora, tal. Mas ela não estava preparada. Mas com 4 anos, ela mesma pediu. E depois disso, ela foi pedindo e nós encorajando ela, de acordo com a idade, né? E o padrão ali em que ela podia exercer tais atividades. O outro ponto aqui é a segunda maneira de ajudar o seu filho a se sentir motivado é lembrar que tanto você, como mãe e como pai, podem não assumir a responsabilidade que é da criança. Por quê? Porque não tem como nós, como pais, assumir a responsabilidade e passar a responsabilidade para os nossos filhos. Como assim? Não tem como duas pessoas ter a responsabilidade sobre aquela mesma coisa. Nós estamos falando sobre aprendizado. Os nossos filhos recebem uma tarefa para fazer. Nós, como mães, queremos lá fazer a atividade de matemática do filho e não deixamos ele assumir essa responsabilidade que é dele. Você vai fazer o quê? Não vai chegar e fazer atividade para os seus filhos. Você vai estimulá-lo, você consegue. No que eu posso te ajudar? Mas você não vai pegar o lápis e fazer toda a conta de matemática. Isso eu aprendi na prática, né? Porque assim, principalmente as mães, né, que ajudam os filhos, não passa essa responsabilidade para um terceiro. Vai ali, ensina, estimula, permita que a criança assuma isso. Antes eu queria fazer atividade para Ana, mas não dava certo. Por quê? Ela não aprendia. Aí eu comecei a dar um passo atrás e falar: tem atividade para fazer? Vamos lá. O que eu posso te ajudar? Mamãe, eu não entendi isso daqui. Aí eu explicava. Agora é a sua vez de me explicar o que você entendeu. Agora você escreve. E aí ajudava ela ali, mas não colocando a mão na massa. Ok? Para isso, se você deseja que seu filho assuma as responsabilidades e se sinta altamente motivado, você tem que compreender que as tarefas escolares são deles e não suas. E como nós conseguimos fazer isso? Deixando saber que você se sentirá muito feliz por ajudá-lo. É isso que eu faço com a minha filha. Nos trabalhos escolares, no que ele pedir o auxílio. Nós também podemos ajudar os nossos filhos com relação ao aprendizado, para que eles se sintam mais motivados usando a linguagem de amor dos nossos filhos. Você já sabe quais são as 5 linguagens, né, que já estudamos aqui. Se você não aprendeu ou não identificou ainda, acompanhe os vídeos que nós colocamos lá no YouTube, e você vai ver quais são as 5 linguagens. Os seus filhos, eles vão atingir o máximo de motivação e serão bem-sucedidos na escola quando eles se sentirem seguros no amor. Como assim? Se cada um de nós compreender que a principal linguagem dos nossos filhos poderá intensificar as experiências diárias deles falando essa linguagem do amor, quando eles saírem para a escola, bem como eles retornarem para casa, esses 2 momentos são importantes no dia a dia da criança. Eu faço isso com a minha filha. A principal linguagem de amor dela é o contato físico. Então, ela gosta muito de abraçar, gosta de cafuné, né? De manhã eu acordo ela já enchendo o tanque emocional dela. Ela já levanta animada para ir para a escola para aprender. Chegando lá na escola, ela faz tudo o que ela precisa fazer,
né, as atividades, voltando para casa, a mesma forma. E aí, durante o caminho que nós fazemos até a escola, que algumas vezes nós vamos até de bicicleta para sentir o ar e passar aquele tempo de qualidade juntas, eu vou declarando palavras de vida sobre ela. E eu estimulo você a fazer o mesmo, a declarar palavras de vida sobre a vida dos seus filhos. Desde o momento em que eles acordam, deixou na escola, voltou para pegar eles, continue ali enchendo o tanque emocional, porque você vai estimular e essa criança vai se sentir tão animada, tão agradecida, que é o que está acontecendo aqui. A minha filha, ela chega da escola, ela almoça, né, troca, tira o uniforme da escola, almoça, depois do almoço ela já quer fazer a lição. Antes de entender aí das linguagens do amor, era uma certa dificuldade para fazer a tarefa seguida, né? Seguida, aí passava a tarde ali, vamos fazer a lição, está na hora da lição, aí tinha que impor e aplicar as disciplinas que a irmã Jaqueline já explicou aqui. Algumas surtiam efeitos, outras não. Mas a partir do momento em que comecei a encher o tanque emocional dela, agora ela faz o seguinte, ela chega, tira o uniforme, se troca, almoça, depois do almoço, mamãe, vamos fazer a lição? Vamos. Sentamos na mesa e começamos a fazer a lição. E é rápido para fazer, porque ela já compreendeu ali, ó, isso aqui eu não entendi, me explica. Aí eu vou lá, explico, você quer me ajuda para mais alguma coisa? E ela mesma faz, sabe? Depois ela vem toda orgulhosa, assim, orgulhosa no sentido de, mamãe, olha aqui o que eu fiz, eu já fiz atividade matemática. Confere comigo para ver se está certo. E eu vou lá, olho, nossa, parabéns, palavras de incentivo, palavras apreciativas. Então, ser abastecido emocionalmente pelos pais, ao sair e ao voltar para casa, vai dar aos seus filhos a segurança e a coragem para enfrentar os desafios diários. Se no seu último contato da manhã ou no seu primeiro contato da noite, você falar a principal linguagem de amor dos seus filhos, estará realizando uma das maiores proezas do seu dia. E talvez isso tenha um impacto positivo sobre a motivação para o aprendizado deles. E agora nós vamos para as palavras de amor e vida. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos a declarar a palavra. Dice assim: discipline seu filho e este lhe dará paz. Trará grande prazer a sua alma. Oremos. Senhor, te damos graças. Graças, Senhor, porque aqui estamos apenas porque queremos aprender, Senhor, como educar os nossos filhos da maneira certa. Queremos aprender, Senhor, como fazer deles, Senhor, como criá-los para que eles sejam adultos responsáveis no dia de amanhã. Não é tarefa fácil, Senhor, educar, mas contamos com tua ajuda. Sabemos que tu, como pai, Senhor, sabes a melhor forma de educar a nossos filhos. Tu conheces o coração deles, tu sabes, Senhor, como devemos tratá-los, e certamente nos instruirás na maneira certa como nós devemos educar a nossos filhos. Te entrego, Senhor, nossos filhos nas tuas mãos, os filhos de cada irmã, Senhor, do Ministério ESER. Senhor, há nos nossos corações o desejo que nossos filhos, Senhor, sejam filhos que o dia de amanhã glorifiquem a Cristo onde quer que eles estejam. Nós te entregamos os nossos filhos nas tuas mãos, Senhor. Queremos, Senhor, que tu nos ajudes nessa difícil tarefa, Senhor. E nos dias de hoje, Senhor, parece que tudo corre em contra da educação correta, daquilo que tu queres, Senhor, para os nossos filhos. Nós clamamos a tua ajuda, Senhor, que em meio dessa sociedade, Senhor, tão indiferente, nossos filhos possam marcar a diferença em um mundo tão indiferente, Senhor. Que tu nos ajudes, Senhor, para que nós lhe eduquemos e lhes ensinemos o caminho certo. Sobre todas as coisas, Senhor, que nós lhes ensinemos a amar, Senhor. E que esse amor ao nosso Deus faça a diferença nas suas vidas, lhe conduzca pelo caminho certo. Senhor, te entregamos a educação de nossos filhos, porque nós, como mãe, temos muitas boas intenções, mas muitas das vezes as boas intenções não bastam. Precisamos da sabedoria que vem do alto. Diz a tua palavra, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá e não atira em cara
clamamos a sabedoria que vem do alto para educar os nossos filhos. Sabemos que cada filho, Senhor, tem o seu caráter, a sua maneira de ser, a sua linguagem de amor, Senhor. E muitas das vezes não sabemos lidar com toda essa informação e muitas das vezes cometemos erros. Instrui-nos, Senhor amado, para que nossos filhos sejam educados na maneira certa, para que quando eles cresçam, sejam adultos, Senhor, que através das suas vidas as pessoas possam ver a Cristo. Meu Deus, o nosso desejo é que nossos filhos te amem. Essa é a verdade. Nós te amamos e queremos que nossos filhos também te amem, Senhor. Nós te amamos e queremos que nossos filhos também, Senhor, te busquem. Que sejam homens e mulheres que buscam a tua palavra, tementes a Deus. Que sejam filhos cheios do Espírito Santo. Que sejam filhos comprometidos com o nosso Deus. Que sejam filhos que onde quer que eles estejam, eles possam levar a Cristo. Que tudo o que eles façam, Senhor, quando adulto, meu Deus de glória, façam para a glória e honra do nosso Deus. É muito importante o nosso papel e sabemos disso, mas clamamos que sejas tu nos instruindo, nos capacitando como mãe, para que possamos educar nossos filhos da maneira certa. Nos ajudando, Senhor, nas nossas falhas, porque como seres humanos também falhamos. Instrui-nos, Senhor amado, para que nós possamos instruir nossos filhos. Ensina-nos, Senhor, para que nós possamos também ensinar nossos filhos da maneira certa. Te entregamos os nossos filhos, Senhor, nas escolas, Senhor, e nas universidades, nos seus trabalhos. O mundo está, Senhor, de cabeças para o ar. O mundo pensa que aquilo que é errado, que aquilo que é errado é o certo. E nós que queremos fazer o certo somos que estamos errados. Como educar os nossos filhos nesse mundo tão controvertido? Como educar os nossos filhos nesse mundo que tudo age em contra de nós? Clamamos a um Deus grande e poderoso, maior do que aquelas leis que um homem possa dar, maior da intenção que o homem possa ter. A tua intenção prevalece na vida de nossos filhos. O teu desejo se cumpre, o teu propósito, Senhor, se cumpre na vida de nossos filhos. Nós declaramos, cada um de nossos filhos tem um propósito que Deus lhe trouxe. Há um propósito nas suas vidas e nós queremos ver o propósito de Deus se cumprindo na vida deles. Declaramos, Senhor, que suas vidas são salvas, declaramos que seus caminhos são abençoados. Aproveitamos essa oportunidade para abençoar o futuro de nossos filhos. Abençoamos as suas famílias que eles estarão formando. Abençoamos os seus esposos, os seus casamentos. Abençoamos os seus filhos. Abençoamos a sua caminhada, a sua carreira, os seus projetos, Senhor, que eles possam sonhar conforme te agrada, que seus sonhos vayam tomados da mão com o propósito que Deus tem para as suas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a indicar-lhes o caminho certo, Senhor, e sejas tu convencendo-los, porque hoje em dia a juventude e os filhos querem levar os seus próprios caminhos e muitos deles não querem obedecer aos seus pais. Senhor, convence-lhes que teu Santo Espírito, aquele que lhes convence de pecado, de justiça e de juízo, esteja nas suas vidas para convencer-lhes, Senhor. Sejas tu fazendo a obra na vida deles, operando de uma maneira sobrenatural nas suas vidas. Queremos, Senhor, que quando eles cresçam, nós possamos ver a Cristo nas suas vidas, em nome de Jesus. E pensar, valeu a pena cada momento que dedicamos às suas vidas, valeu a pena cada repreensão, valeu a pena a disciplina, valeu a pena todo o esforço e dedicação que nós demos para nossos filhos. Nós acreditamos que nenhum trabalho na obra do Senhor é em vão. E nossos filhos, Senhor, é o ministério que tu nos has dado aqui na terra. Sabemos que seremos vitoriosas em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos educar os nossos filhos no caminho que devem andar. E até o fim da vida não se desviará dele. Meu Deus e meu Pai, soberano, Criador de todas as coisas, em concordância com cada palavra de vida, de amor e vida declarada pela irmã Jaqueline, cada uma das minhas irmãs que estão aqui, cada pessoa que está juntamente conosco orando. Senhor, que possamos instruir os nossos filhos nos teus caminhos, instruir na tua palavra, que é luz que ilumina os seus passos, que possamos declarar palavras de vida onde quer que os nossos filhos estejam. Em nome de Jesus, possamos instruí-los no caminho em que elas devem seguir, o caminho da vida. E quando elas crescerem, assim como já aconteceu conosco e tem acontecido com cada uma de nós, que agora somos mães, somos pais, nós não nos esquecemos do caminho que foi nos instruído, do que nós aprendemos. O Senhor tem nos direcionado, o Senhor nos faz lembrar de cada palavra que o Senhor usou os nossos pais para nos instruir. Ajude-nos, Pai, dê-nos discernimento, sabedoria como pais, para que possamos instruir os nossos filhos no teu caminho, que eles não venham se desviar, e que eles possam se lembrar
de tudo quanto o Senhor tem falado aos seus corações. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre cada um dos nossos filhos, que o Senhor os dê a paz, que eles possam continuar tendo, sim, um coração bondoso e sejam ousados, e onde eles colocarem a planta dos seus pés, sejam abençoados, que toda palavra que saiam dos seus lábios sejam palavras de vida, palavras que edificam, palavras que ajudam quem estiver os ouvindo, assim como nós, como pais, que possamos falar palavras de vida sobre os nossos filhos, que possamos ensiná-los e instruí-los no caminho, através do aprendizado, através da disciplina, que possamos discipliná-los e ensiná-los com amor, com bondade, que haja bondade nas nossas palavras. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço e te louvo pela vida de cada mãe, de cada pai que está participando deste propósito de oração, que continue declarando e enchendo o tanque emocional dos seus filhos. Assim eu oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Até aqui nos Amém, ajudou amém, o glória a Senhor. Deus, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Gratidão, amadas, por estar Amém. conosco mais Glória a esse dia. Deus. Amém. Gratidão, irmã Jaqueline, pela disponibilidade em nos instruir, passar essas lições. Gratidão, irmã Gleide, irmã Cleuma, irmã Wagner, irmã Nívia, irmã Sabina, Regiane, gratidão, irmã Glaucia, irmã Samba, gratidão a você que estará ouvindo essa ministração, esse estudo, que possamos colocar em prática cada uma das lições aqui, que foram apresentadas. Voltaremos, então, na próxima semana. Deus abençoe a vida de vocês.